Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 95 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nossa entrevistada é psicóloga formada pela PUC-Rio, mestranda em Saúde da Família, cientista comportamental e também é formada em Publicidade e Propaganda pela FIAM em São Paulo. Natural da capital paulista, ela já morou em várias cidades do Brasil e exterior, entre elas São Luís, no Maranhão, Salvador, na Bahia e em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E há pouco mais de 15 anos vive na cidade do Rio de Janeiro. Sempre muito comunicativa, divertida e observadora, durante a nossa conversa, ela relembrou as mudanças e experiências de viver em diferentes cidades. Contou sobre a decisão de seguir na carreira como psicóloga, explicou como são feitas as terapias de casais, de famílias e individuais, esclareceu o que é visão sistêmica na psicologia e falou sobre transtornos alimentares, uma das suas áreas de atuação. E é com muita alegria, já com a sessão de terapia pronta para começar, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Paula Penteado, a doutora Paula, a Paula, irmã do Mário e da Flávia, filha do Rubens e da Ana, a esposa do Marcelo, a mãe do Luca, do Gabriel e da Laura, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Paula Penteado! Tudo bem com você, Paula? Tudo bom, Paulão? Paula, tudo ótimo por aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Paula, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 21 de março de 2022. Obrigada Paulão, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e eu estou falando do Rio de Janeiro. Oh, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Paula, outro dia que a gente se falou no telefone, você comentou que estava 38 graus aí no Rio, é isso? Quanto é que está hoje aí? Não, hoje está, vou até olhar, sabe, mas hoje está maravilhoso porque entrou uma chuva ontem, até Petrópolis de novo, tem aquele chuvão lá que já foi horrível, mas está 25 graus aqui, está muito maravilhoso, perto do que estava. Nossa, porque no Rio, Paula, você está vivendo há quantos anos? Porque eu sei que você é natural de São Paulo, capital, morou muitos anos em São Paulo, né, com o seu marido, com o Marcelo. Me conta, quanto tempo você está no Rio de Janeiro
E como é que foi essa mudança de São Paulo para o Rio? Como é que foi essa adaptação aí? O que você pode contar um pouco? Falo, vamos lá. Assim, eu só fazer um comentário que ficou famoso no filme, né? Do Wagner Moura, do Tropa de Elite, né? Que ele fala que o Rio tem 2 estações, o verão e o inferno, né? Que é isso que tem aqui. E é verdade, sabe? É uma coisa assim horrorosa. Mas vamos lá, eu tô no Rio. Não sei, o Lucas chegou aqui na primeira série e ele tá com 23 anos, primeira série, que idade que é? Mais ou menos uns 6 anos? 23, no início da é. alfabetização. Então o Luca nasceu em São Paulo, então. O Luca é paulistano, eu e o Marcelo, nós somos paulistanos, nem conheci o Marcelo em São Paulo, conheci ele fora. E aí eu conheci, o Luca nasceu em São Paulo, aí a gente mudou para o Maranhão. E aí o Gabi é ludovicense, original de São Luís, e Laura é carioca. Então, assim, eu sou promíscuo de estado. Desse jeito. Nossa! Eu tô uns 15, 16 anos aqui, ou mais, talvez uns 18, não sei. Então quer dizer, antes de viver aí no Rio, vocês viveram um tempo em São Luís, então, foi isso? A gente saiu de São Paulo, foi para São Luís, de São Luís a gente foi para Washington por conta do trabalho do Marcelo, na época a gente ficou lá um tempo, tanto é que o Gabi tinha 2 anos em Washington, ele nasceu em São Luís, a gente foi para lá e voltou para São Luís, ele não falava nada. E aí a primeira coisa que ele falou foi me too, que era para brincar com o amiguinho, que ele tinha e fez o 2 na mão assim, para falar, brinca comigo, eu tenho 2 anos. Então ele começou a falar lá em inglês. Aí a gente voltou para São Luís e foi para Salvador, e de Salvador, foi muito louco Salvador, porque apareceu um projeto, se eu ficar me estendendo muito, me corta, tá, Paulo? Não, que isso, eu quero saber, eu já estou gostando aqui dessa peregrinação da família Penteado. Mas aí teve um projeto em Salvador que o Marcelo ia para Moçambique. Aí ele foi, né, arrumou a casa lá pra gente morar, não sei o que lá, a gente ia ficar 2 anos em Moçambique, tudo certo. Eu entreguei o apartamento em Salvador, fechei a escola das crianças, passagens na mão, tudo pronto, em 15 dias a empresa mudou o projeto e cancelou. Aí a gente ficou assim, nossa, que ódio, né? E foi nessa época, então, que o Marcelo recebeu um convite aqui do Rio, que era para trabalhar com Ike, que ele estava começando aquelas empresas aqui. E aí foi quando a gente largou tudo em Salvador e veio para o Rio, largou a empresa que ele estava tal, e veio morar no Rio. E morando no Rio, a gente tinha que ir para escolher ou BH ou Vitória. E aí, porque o Marcelo trabalhava nesses 2 lugares também, ia para lá bastante. Inclusive, eu já encontrei o Marcelo no aeroporto, já encontrei Exato. com ele uma vez no aeroporto aqui em BH, né? Ele vinha toda semana praticamente, né, para BH. Amanhã ele tá aí de novo. Amanhã, acabou a pandemia, começou, né? Porque tem muito trabalho aí, a mineração, né? Uhum. Então, e aí a gente uma vez foi para BH também, ficou vendo o apartamento, estava e uma hora a gente sentou assim na cama, olhou um para a cara do outro, falou, o que a gente está fazendo, né? Assim, vamos ficar no Rio, que era um lugar que ele sempre gostou, sempre quis tal. E aí a gente bancou ficar no Rio. Aí foi uma hora que eu consegui falar, agora eu posso trabalhar, né? Posso fazer consultório, ficar num lugar, porque se você vai para lá e para cá, você não faz nada. Não, e ainda com 2 crianças, né? Na época você estava com os meninos ainda pequenos, né? E lugares muito distintos, né, Flávia? Desculpa, Paula, eu ia falar Flávia, sua irmã. Engraçado que eu assisti o podcast da Flávia também, que você fez esse final de semana, adorei. Paula, porque assim, viver de São Luís para Washington deve ser uma mudança São Luís, São Luís é um lugar louco, tá? Era sujo na época, mas não tinha trânsito. Você chega num lugar, você escolhe, né? O que você quer buscar. Então você escolhe as coisas legais. Tinha empregada pra caramba, então não tinha muito o que fazer. Assim, serviços eram super simples, eram fáceis. Então era um negócio meio, a adaptação ali foi meio assim, guerra, sabe? Vou fazer isso aqui funcionar. Então foi legal. A gente fez um grupo de amigos, muita gente de BH, da nossa turma de São Luís da época, vários expatriados ali, foi bem legal, então foi um período muito maneiro, que a gente adorou ficar lá, foram quase 5 anos em São Luís. Uau. E aí, quando sai de lá e vai para Washington, aí o negócio pega, porque você não tem empregada, é você que faz as contas, tem essa moleza, né? 50, eu nunca esqueço, $50 para fazer a unha, e a mulher só empurrava a cutícula, eu falei, não, sabe, ficar 1 ano aqui sem fazer a unha, esquece a unha. Nossa. Faxineira também, ela se contratava, ela falava assim, você quer limpeza aqui de mexicana ou de americana? Ela falava assim, mexicana, né? Assim, não, que é mais caro. E mesmo assim, era aquela limpeza ridícula que eu falei, não, gente, para fazer isso faço eu, né? Então, assim, o Washington também foi, porque o Luca eu consegui pôr na escola, ele tinha 5 anos. E o Gabi não, ele andava colado no meu braço, onde eu ia tinha um Gabi colado.
Uau! Então, E só para esclarecer, Washington DC, né? A capital, Virgínia, Aham. Virgínia. É. E quanto tempo vocês ficaram lá em Washington DC? O Marcelo ficou 1 ano e um pouco, ele foi um pouco mais cedo e eu fui um pouquinho depois e voltei um pouco antes. Eu fiquei menos de 1 ano, fiquei acho que uns 11 meses. Mas aí eu fiz o velho e bom truque, amiga americana, e ela tinha 3 filhos, a Jerry. Então, a Jerry me corrigia assim, eu abria a boca, ela me corrigia, assim, o tempo inteiro. Então, a gente fez uma adaptação lá que foi legal, assim. Mas você e o próprio Marcelo já tinham vivido nos Estados Unidos, né? Inclusive, vocês se conheceram lá, não foi? Eu conheci ele em Los Angeles, foi lá. Eu cheguei numa terça-feira, aí num sábado, o meu amigo o Henrique, me levou na casa dele e falou assim, esse aqui é meu amigo brasileiro. Aliás, olha só, vamos só, já desenrola um pouco esse lugar aí, que é muito pouco. O Marcelo era amigo do Felipe. O Felipe era irmão mais velho do Henrique, que era o meu amigo. Tanto é que eu fui para os Estados Unidos para morar na casa do Henrique. Eu falei assim, Henrique, vou ficar com você, não sei o quê. Então, o Henrique que me mostrou, que me apresentou o Marcelo, que era o meu amigo antigo. A gente já tinha se encontrado no Brasil em alguns lugares antes, esse irmão mais velho do Henrique morreu. Então, a gente foi no enterro. Alguns lugares a gente já tinha se encontrado. Aí, quando eu conheci ele, foi uma coisa louca, porque, assim, como, né, você encontra uma pessoa desse jeito, assim. E ele encontrou o Henrique nos Estados Unidos também de um modo muito maluco. O Marcelo foi para estudar, conheceu um cara, um italiano no avião, o italiano falou assim, eu tenho um amigo brasileiro, era o Henrique. Aí o Marcelo brincou, o Henrique era criancinha para ele, porque ele era amigo do irmão mais velho, né? Aí foi assim, aí eu conheci o Marcelo, cheguei numa terça, conheci ele num sábado, aí eu já olhei ele sábado na praia, domingo na praia de sunga, eu falei, é esse aí, né? E assim, não deu 1 mês, a gente estava morando juntos, e a gente está até hoje, esse ano faz 29 anos, fez 29 anos de casados, Que bacana, então, Paula. Parabéns, parabéns. E nessa época que vocês estavam lá na Califórnia, foi a mesma época que a Flávia, sua irmã, estava mudando para lá ou eram tempos diferentes? Não, a Flávia assim? foi antes. A Flávia foi antes. Tá. Ela foi antes, aí ficou quando ela... Será? Não, ao contrário, acho que eu fui antes, não sei agora, eu fui antes e voltei, ela foi. Eu sei que a gente pegou um intervalo separadas, uma foi antes e voltou, e depois a outra foi, alguma coisa assim, mas eu acho que a Flávia foi antes, tá? Ô, Paula, e antes da gente entrar na psicologia, que é a sua especialidade hoje, é um tema que eu tenho várias perguntas para te fazer, você também é formada em publicidade pela FIAN, que é a mesma faculdade, né, que eu cursei jornalismo, até me lembro que quando eu entrei na faculdade, você tinha me falado que já tinha estudado lá e tudo, tinha colegas até na sua turma que hoje são pessoas aí conhecidas na televisão e tudo, mas me conta um pouquinho dessa sua fase lá na FIAN, na publicidade, você chegou a trabalhar com publicidade? A gente foi o seguinte, eu morava no Morumbi, nunca soube o que eu queria fazer, diferente da Flávia, que desde pequena falava assim, eu quero fazer educação física na USEC. Ela falava isso. Então ela sabia o que fazer e aonde fazer, que é raro, né? 1 em 1 milhão sabe o que quer fazer. Eu nunca soube, eu sou da outra turma, né? Eu nunca soube o que fazer. Aí, quando acabou o terceiro, na época era terceiro colegial, aí eu tinha que, em casa não tinha conversinha assim, sabe? A faculdade era extensão, era obrigado. Ainda bem que eu acho isso super correto, né? Então, o que eu vou fazer? Abrir um mapa, que era mais perto da minha casa, escolhi as faculdades, e a FIAN era para Morumbi, era do lado de casa, né? Isso, nessa época você morava lá no Portal, né? Morava no Portal, A gente era vizinho, né? Porque eu também morava lá no Araucária. Eu morei no Araucária. Então, primeiro Araucária. Vocês moravam no Araucária 5C, 5D, não era? Paula, não tenho essa menor ideia. Eu lembro que era sei 5. Que, foi... não, eu morei primeiro no Jacarandá, depois Araucária, depois, acho que foi isso, né? Não teve outro, eu acho, que eu não me lembro também. Mas era isso aí, a gente era vizinho. Mas aí eu abri o mapa e descobri que a FIAN era dentro do portal do Morumbi, era mais perto. E lá fiz vestibular, que era individual vestibular, né? E aí, por acaso, eu passei no vestibular e fiz. Mas aí foram 4 anos super divertidos, assim, uma turma legal. Minha sala eram 70 pessoas, assim, e todas com a letra P. Era Paula, Patrícia e Priscila. Com 2, 3 homens, assim, era um negócio doido aquilo, sabe? Era a ordem alfabética, muito maluco. E aí foi bem divertido, a gente fazia teatro, fazia um monte de coisa, tinha que entregar, fazer uns vídeos, aí a gente ia passar o dia na praia para gravar os vídeos.
teve uma propaganda que a gente foi um trabalho nosso, que a gente fez, que era o cara corria na areia, descia a areia com o pé quente, chegava na beira do mar, tinha uma Raider, tipo um chinelo, assim, né? Aí ele colocava. A gente entregou esse como trabalho final, foi super premiado, assim, foi bem legal o nosso trabalho. A Raider não fez uma propaganda dessa depois? Um tempo depois, assim, foi bem legal. A gente se divertiu ali, foi bacana. Mas no primeiro ano da faculdade, a gente foi fazer uma entrevista com um cara que era, tipo, super famoso, na época que ele tinha feito uma propaganda de uma geladeira, que a mãe, dá um danoninho, a criança trazia geladeira, não sei se você lembra disso ou não, que ficou famoso. Aí eram os caras que estavam bombando na época, aí a gente foi entrevistá-los, né? Aí chegou lá, a primeira coisa que o cara fala pra gente é a seguinte, vocês não precisam dessa formação para ser publicitário. Eu dei uma desempolgada ali. Aí eu levei a faculdade assim, só vou terminar esse processo porque eu comecei. Então eu nunca me identifiquei com aquilo, não fiz estágio, não trabalhei com nada daquilo, nunca quis nada com aquilo ali. Então você e aí na publicidade você não chegou a se envolver, então, profissionalmente, assim, com... Não, porque aí quando eu acabei a faculdade, eu fui na sequência para os Estados Unidos. E aí eu fiquei lá, fiquei trabalhando, a gente brinca no ramo da educação, né? Eu era babá final de semana. E durante a semana eu fazia curso de inglês e trabalhava na escola, depois da aula, como assistente da secretária, então eu pagava metade do curso. Aí era super legal. Uau, então eu que fiquei, legal! foi legal. Aí foi esse período. E você chegou a trabalhar lá na livraria da sua mãe, na Wave? Várias vezes, várias. Não, e antes disso tudo, eu ia numa época, hoje em dia eles entregam revista, não sei o que, não tem mais aquela coisa. A gente ia buscar a revista, eu e minha mãe, 4 horas da manhã no centro. A gente ia, não tinha essa de entregar essa molezinha, não. A gente ia lá nas distribuidoras, comprava a revista, porque tinha a livraria da minha mãe, depois a gente tinha uma revistaria, e depois uma banca. A gente tinha, assim, essas 3 coisas. Aí a gente comprava as coisas lá, e era um ambiente, assim, super inóspito, né, porque é centro, é madrugada, e aqueles caras todos de níveis, assim, todos aleatórios, tinha gente de todo tipo. Aí eu nunca esqueço que eles perguntavam, assim, para minha mãe e para mim, com todo respeito, assim, né, a senhora vai querer putaria hoje? Que são aquelas revistinhas de sacanagem. A minha mãe, não, obrigada, não é meu público, é sempre a mesma coisa, sabe? Era muito engraçado. Mas nem na banca tinha lá um anexo lá? Não, porque era um outro, era tipo revistaria, aí vendia mais coisa de fumo para charuto, a revista era mais de viagem importada, era outro público mesmo. Apesar de uma delas ser banca. Da livraria, né, lá no Shopping Portal, eu fui muitas vezes lá, conheço bem, comprava muitas revistas de aviação lá. Eu lembro das revistas de aviação. lá eu comprava de aviação. Mas era engraçado. Aí a gente tomava café na padaria de madrugada. Então era assim, foi uma época legal. Então eu trabalhei bastante, assim, lá. Nossa, aí minha mãe saiu, vem ficar aqui para mim. Aí a gente sempre ficava, eu e a Flávia. Então a gente lia o livro, aí a gente aprendia uma técnica de fechar, ler primeiro sem estragar, arrumadinho, depois fechava o livro, assim, todo bonitinho para não estragar. Nossa, a gente lia tudo que tinha ali. Ai, que legal. E essa coisa da leitura é muito legal, né, Paula? Pelo seguinte, pessoal, a Paula é irmã da Flávia Bulls, que já participou aqui do podcast Outra Visão, e irmã também do Mário, um amigo meu, que também, o Mário adora ler, tá devorando os livros agora tudo no Kindle, e fez eu comprar um Kindle também, tô devorando. Paula, a importância da leitura, e até na sua formação como psicóloga, queria até começar a entrar nessa área, assim, a importância da leitura para sua vida, você que trabalhou numa livraria, né, contou aí dessa técnica, né, para vocês lerem e não deixar vestígios, mas eu acho bacana isso, né, porque tem tantas outras coisas que poderiam fazer que não ia acrescentar tanto, mas a leitura é uma coisa muito importante, né? Não, Paulo, assim, eu acho que quem consegue, quem tem a capacidade da leitura, sabe, é uma felicidade, porque é um amigo que você tem, é um lugar que você pode ali se expandir, se divertir, tá, e ao mesmo tempo tá sozinho sem depender de ninguém. Então, eu acho que quem lê tá com um passo à frente. E é uma coisa que eu sempre quis passar para os meninos. Tá? Aí com o mais velho eu consegui, é um leitor, ele gosta, você pega ele lendo, assim, o Gabi apesar de eu ter lido todos, deitadinha com ele toda noite lendo, o Gabi, ele é muito resistente, ele ainda não, ele lê, tá, mas ele lê mais assim, tipo, tô lendo, hein, gente, para mostrar, assim, do que... Ele tem que fazer a propaganda que ele tá... ele tem que falar assim, vocês gostam disso, eu tô dando para vocês.
Agora, a Laura também, aparentemente, é uma excelente leitora. Essa gosta, frequenta a biblioteca da escola, ela traz livro para casa, ela curte a leitura. Óbvio que selecionado dentro do assunto dela. Então, eu acho que ler é sempre... A gente faz o investimento, né? Eles vão decidir o que eles vão querer para eles ou não. Mas eu acho que ler é tipo nadar e escrever, sabe? Tem que ler. E também tendo como referência, né, a mãe que gosta de ler, que está sempre com um livro por perto e tal. Meu pai sempre leu também, são super leitores, assim, minha avó também amava ler, então isso aí é o ambiente que sempre teve em casa. O meu marido lê pra caramba, então o Gabi, assim, ele tem tudo na mão, se ele realmente não quiser ler, vai ser um safado, né? E eu acho muito legal falar sobre a importância da leitura, que com outras pessoas que eu estou recebendo aqui no podcast, eu percebo que são pessoas que gostam de ler e que o histórico profissional, a história de vida sempre está muito associada à leitura, quer dizer, pessoas que leram muito e que estão sempre lendo, né? Sempre com curiosidades, porque hoje em dia as telas, né? A quantidade de coisas que vão tirar a nossa atenção, né? São muitas, né? Mas de repente você parar para ler uma coisa, qualquer que seja, né? É um exercício que faz bem, como você falou, para individualmente, né? Não, isso que você está falando é perfeito, porque não importa o que você está lendo, desde que leia, sabe? Essa competição com a tela é muito ingrata. Então, você falando isso, eu até lembrei, na loja lá na livraria da minha mãe, a gente lia tudo que tinha, tudo, do gibi ao livro, a revista, era Capricho na época, a gente adorava, sabe? Nossa, tinha Contigo, umas coisas de fofoca, a gente lia tudo. O que tinha, não passava, eu acho que tinha que gastar o tempo ali, entendeu? Não tinha que fazer, então lia pra caramba, a gente gostava muito, assim, sempre... A Flávia é até engraçada, vou dedurar outra da Flávia, mas essa acho que ela não liga. Ela, quem está escutando, a gente não vai ver, mas eu estou falando, ela lê com aspas, porque ela só ouve o audiobook. Então ela vai correr lendo, mãe, eu li esse livro, não sei o quê. Ela é muito engraçada. Mas ela gosta, ela dá várias dicas de livro, mas o negócio dela é quando ela vai correr, ela ouve os audiobooks dela, entendeu? Entendi. É que nem o Mário que me influenciou em comprar o Kindle, e eu tô assim apaixonado com o Kindle, e o Marião falou que já leu. O Mário lê os livros assim, voando, né? Ele engole os livros, e absorve tudo, né? Impressionante. Ele gosta. Paulo, eu queria saber como é que foi, assim, depois dessa fase, né, ou durante essa fase que você estava morando em várias cidades, né, pelo Brasil e também, né, nos Estados Unidos, como é que foi a decisão de iniciar seus estudos na psicologia? Tem alguém que te influenciou a seguir nessa carreira ou algum fato que aconteceu na sua vida que te despertou para essa área? O que você podia contar um pouco sobre a sua caminhada assim, acadêmica na psicologia? Tem sim. Em casa, você vê, minha mãe é advogada da São Francisco, meu avô é advogado, meu pai é engenheiro, Mara é engenheiro, Flávia é educação física, então é um pessoal muito do A liga no B, sabe, as coisas bem diretas. E tanto é que, assim, é psicólogo, não sei o que lá, essa coisa bem tradicional, mas de falar assim, que bobagem, não sei o que, era lá em casa. Assim, pra que isso? Isso é ridículo, vai, lava uma louça que resolve, sabe, assim? E não deixa de ter um pouco de razão em alguns pontos, mas vamos lá. Então, era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Quando eu formei em comunicação, eu prestei veterinária. Eu queria ser domadora de baleia da Chamuna SeaWorld, esse era o que eu queria. Aí eu não passei em veterinária, ainda bem, porque hoje não ia ter emprego, porque não tem mais Chamu, né? Verdade. Então, aí eu fiquei muito tempo trabalhando em hotel, aí eu fiz a abertura do Meliá, do Intercontinental, era Guest Relations da área de hotel, então era um trabalho dinâmico, era legal, era divertido, ganhava uma merda, mas assim, a gente se divertia ali, então foi bacana. E aí, verdade, eu lembro dessa época que você estava no Meliá São Paulo, ali no WTC, né? Isso mesmo. Aí dali eu fiz o Intercontinental, e aí uma amiga minha, que era uma suíça, ela trabalhava numa empresa de assentamento de estrangeiro no Brasil, chamava Settle-in. E ela foi por um silicone, ela falou, Paula, fica no meu lugar, não sei o quê. Eu falei, fico. Né? Eu fui lá. Aí a mulher, dona da empresa, gostou de mim, eu acabei ficando na equipe com ela. Então a gente recebia família de estrangeiro que estavam de mudança no país, e aí enquanto o cara ia trabalhar, eu ficava com a mulher e com as crianças achando escola, mostrando onde era o supermercado, escolhendo apartamento, onde compra isso, qual é o horário do shopping, não sei o que lá. Aí a gente ganhava em dólar e por hora, era muito legal isso aí.
Era bacana, foi uma época... Então, assim, eu nunca me preocupei numa carreira porque eu tinha emprego, né? Então, eu estava ali, assim, estava lá. E aí, quando a gente muda para o Maranhão, eu tinha só o Luca de filho, e aí chega no Maranhão, ele chorava que ele queria ficar na escola. A criança nunca chora porque não quer ficar na escola, mas ele queria ficar na escola. Então, eu tinha a empregada, eu tinha um menino que queria ficar na escola, ou seja, função zero, nenhuma. Aí eu ligava para o Marcelo, assim, eu ia correr meio-dia naquele calor horroroso do Maranhão para quebrar o dia em dois, né? Eu falei assim, bom, de manhã e à tarde, assim, não tinha o que fazer. Aí eu ligava para o Marcelo no escritório chorando, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer nessa cidade? Aí ele falou assim, Paula, arruma alguma coisa que eu estou trabalhando, não dá, né? E aí eu falei assim, gente, vou estudar de volta. Aí minha sogra, nessa época, é psicóloga, e nessa época ela falou, Paula, faz psicologia, que não sei o quê. Eu falei, Aí eu fiz vestibular de novo lá, passei no vestibular e comecei a fazer, e comecei a gostar, achei bem legal. Só que, cada vez que eu mudava, que aí ia para Washington, voltava, ia para Salvador, não sei o quê, eu quebrava a faculdade no meio, tinha que voltar para trás porque as matérias não batiam. Então, eu demorei uma vida, ou seja, mas eu estudei bem, entendeu? E vim me formar no Rio aqui, eu me formei na PUC aqui. Olha, então você chegou a passar por Universidade de Psicologia lá no Maranhão, No depois Maranhão, em Salvador, voltou Salvador. voltou para o Maranhão, não sei, aí... Não, não, porque do Maranhão a gente foi para Washington. Em Washington eu não estudei, aí eu fiquei parada lá. E quando eu voltei de novo para a universidade, aí mudei para Salvador, lá eu continuei, aí eu vim para o Rio e terminei no Rio. Aí já estava quase terminando, faltavam acho que uns 2 anos. E quando eu estava aqui no Rio me formando, eu atendia, aqui chama o SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada da PUC. Eu estava na PUC aqui. E aí a minha supervisora, eu escolhi a área de família, porque também foi uma escolha foi a minha primeira escolha, né, foi uma escolha muito louca, porque eu estava no corredor da faculdade e estava conversando, e eu tenho, assim, os padres e freiras sempre passaram na minha vida. E em Salvador não, em São Luís, eu tinha um colega de turma que era padre. Ele era divertidíssimo, ele vivia dando cola pra gente, falava assim, padre, dá cola, porque Jesus falava, ajude o próximo, né? Aí ele... O próximo sou eu aqui, no caso, não era você. Então era bem engraçado. E aí no Rio, aqui foi eu conversando no corredor com uma freira que fazia psicologia, ela era tipo missionária, não sei o que, ela ia voltar para as missões, e ela estava se formando. Ela falou, Paula, já viu a terapia de família, a especialização em família, ver como é que é? Aí eu fiquei conversando com ela e me inscrevi no estágio em família, que era no SPA. Aí eu chegava lá para atender, você atende lá, né? E aí quando eu chegava para atender, todo paciente psiquiátrico que caía na minha mão, ou seja, com comprometimentos que precisavam de medicação, a gente não tinha psiquiatra no SPA, eu era obrigada a encaminhar. Aí eu fazia assim, não, eu adorei esse, não, eu perdi esse, né? Eu tinha que mandar embora para outro lugar. E aí minha supervisora, nunca esqueço, ela falou assim, Paulo, você gosta tanto, por que você não vai para o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria no Pinel aqui, né, na UFRJ? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí acabou a faculdade, eu me inscrevi, que também era edital, que aí já é faculdade pública, assim, fazer edital, entrevista, não sei o que lá. Passei em todas as etapas e entrei para o UFRJ. Aí eu fiquei no Pinel 2 anos, na terapia de família, e na sequência que acabou essa especialização, eu já me inscrevi em clínica psicanalítica lá dentro também, então eu não saí de lá, por 4 anos eu fiquei ali dentro. E você entra nas barras fechadas, o paciente interna, então era um outro tipo de paciente, outro aprendizado. Então ali foi um lugar assim, onde eu sento hoje na cadeira do consultório, com a segurança, foi aquilo ali que me deu. Que quem passou por aquilo ali pega qualquer coisa, sabe? Foi muito importante ali. E também, Paulo, você chegava ali, paciente internado, você tinha que atender dentro, né, da parte fechada. Aí você pede para entrar, você entra, atende, não sei o que. Aí toda vez eu tinha uma fantasia, assim, que eu ia bater na grade, que é aquela gradezinha que só dá para olhar o olho, assim, né, que eu ia bater e falava assim, abre aqui para mim, o cara ia falar, eu sou psicólogo, o cara ia falar, e eu me deixar ali dentro. Nossa, entendi. Nossa, Paula. Legal. Nossa. Conta, não, quero saber mais. Nesse final, eu estava grávida, no último ano desses 4 anos, eu estava grávida da Laura. Aí eu falei, cara, eu não quero mais entrar em lugar com barra, eu não quero mais atender paciente que é muito comprometido, entendeu? Então eu tive algumas escolhas, eu comecei a fazer ali, sempre meu supervisor super me apoiando, não, Paulo, você não é obrigada. Então eu já falava assim, internou, eu não atendo mais. Aí o paciente nem internava, ele ficava assim, arrumadinho, bonitinho, sabe? Então foi legal, foi uma experiência super importante. Quando você fala, só para esclarecer, atendimento com barra, é porque a pessoa está numa cela, é isso?
Porque ali é um hospital psiquiátrico universitário, tá? Tem o Pinel, que é onde deu qualquer problema aqui no Rio, deu alguma coisa, eles levam para o Pinel é a porta de entrada. O Pinel é até para também esclarecer, Pinel é o sobrenome de uma pessoa, né? Isso, que fundou o hospital, que é um cara super importante, entendeu? Que tem toda aquela estrutura ali, e o nome do hospital da FRJ. Aqui tem algumas portas de entrada, dependendo da localidade que você tá? Então, nessa área daqui, que é na Praia Vermelha, que é Zona Sul, ainda, tem esse hospital psiquiátrico, que é o Pinel, e que ele é a porta de entrada de tudo que acontece nessa região. Se você está em outra região, você vai para outro, tá? Então, esse daqui é para cá. Aí, quem entra ali? Você não pode chegar ali e passar e falar, eu tô a fim de me internar hoje. Não, tem que ter tido um surto, tem que ter um acontecimento, você vem com o SAMU, né? E ali você chega, porta de entrada. Uma vez que o hospital recebe o paciente, faz a triagem, principalmente medica, porque quando vem em surto, vem muito agitado, vem quebrando tudo, o universo é outro, né? Medica, contém, aí você vai, para onde vai, né? O que a gente faz com isso aqui? Vai ficar, vai dar alta, vai colocar em tratamento, vai ficar internado. E aí, do lado, no mesmo ambiente, assim, que o FRJ ali é grande, tá? No mesmo ambiente tem um outro hospital, que é o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro. E aí, eu trabalhei no IPUB, tá? Então, você vai até o Pinel, tem gente que você atende, tá lá no Pinel, não sei o quê, mas eu era participante do IPUB. E aí, no IPUB tem um pátio aberto, que tem uma cafeteria, tem um monte de coisa, assim, tem a árvore, é bem bonito, assim, é bem legal. Então, chama pátio livre. Então, o paciente que fica ali dentro, ele fica no pátio livre. Ele só está no lugar onde tem barra, que aí são alas específicas que você tem que pedir, vai através de segurança, o cara abre para você, aí é um pátio enorme, cheio de alas, como se fossem quartos que podem ser abertos ou fechados. Mas para entrar ali dentro já é uma ala fechada. Né? Então, é um lugar diferente. Aí tem paciente que está ali há muitos anos, que não tem, assim, tem paciente agressivo. Na ala masculina, por exemplo, eu tinha que pegar paciente de família, que o menino não queria acordar, não sei o quê. Então, eu tinha que entrar lá para vir, você vai vir, vai começar agora, a família toda dele lá, e ele não queria sair. Aí você entrava, assim, na época eu queria entrar com enfermeiro, né, porque é ruim você entrar sozinha, às vezes, num lugar, é um negócio meio inóspito. Aí eu falei, vem comigo, a enfermeira, eu tô ocupada. Aí quando eu tinha que entrar sozinha, eu entrava com uma garrafa de água, assim, não vem não, assim. Então, porque você é novidade também ali dentro, né, então vem pra cima. E muito, Paulão, do que tá ali dentro, eu vou te falar, uns 60%, 70% é resultado de droga. Que é, assim, uma pena, não é assim, para você ser maluco de verdade tem que rebolar, sabe? Então, quem estava ali era encontro com droga, que dá um estrago bem grande. E uma vez que faz essa entrada e saída ali, às vezes fica fazendo sempre, sabe? Não é um lugar bonito, é um lugar bom para levar criança, quando o seu filho tá enchendo o saco e falando, tá reclamando de alguma coisa, e você leva lá. Quer ver como é que é? Entendeu? É isso aqui. Então é desse jeito, mas é uma experiência incrível, assim. E como é que é a sua preparação como profissional da psicologia para um atendimento num local como esse? Assim, é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, porque você é uma pessoa, né? Você é uma profissional, mas é uma pessoa, tem os seus sentimentos, tem os seus medos, né? Seus receios, até da integridade física, né? E emocional também, né? Como é que profissionalmente um psicólogo se prepara para isso. Eu vou voltar nisso um tempo, porque isso tudo é aprendizado. Eu acho que essa profissão é a única, ou uma das poucas, assim, que a idade é uma vantagem, sabe? Então, você tem uma experiência de vida, aí você tem uma coisa que você pode, pelo menos, usar melhor a seu favor. Mas aí eu volto lá atrás, eu volto em São Luís, na época que eu comecei a faculdade lá, e tinha uma professora que eu gostava muito, que eu me identifiquei bastante com ela, que ela era da área jurídica, ela era psicóloga jurídica. Ela era polícia, né, e trabalhava na vara de infância e adolescência. Aí eu logo, acho que é primeiro ano de faculdade, eu olhei assim, ai, professor, posso ir lá conhecer o trabalho? Ela lá, claro, tipo, achando que eu não ia, né? Aí eu fui, levei um currículo, levei uns cursos que eu fiz, toda me achando assim, falei, olha o que eu fiz. Ela ignorou tudo que eu levei, jogou um prontuário na minha mão desse tamanho assim, e falou assim, começa a atender agora, vai lá, né? Aí era um menino, uma criança de 5 anos, o Luca tinha 5 anos na época, mais ou menos, um pouco menos, mais ou menos isso, eu sei que batia um pouco com a idade do Luca, e era uma criança repetidamente que era estuprada por um vizinho que tinha um problema mental, e que esse tipo de caso que eu tô falando é o que é comum ali,
né? Então, eu olhava aquilo ali, aí eu atendia o menino, eu corria pro banheiro, eu chorava, aí eu voltava, às vezes eu não sei se eu vou ficar, eu não sei o que lá. Aí, assim, uma hora eu falava assim, cara, né, que é isso aí. Aí eu fiquei, e aí foi muito legal, porque eu fiquei na fila de adoção. Eu não podia assinar porque eu era estagiária, né? Ela assinava tudo, mas eu fazia fila, eu era para quem pode entrar na fila de adoção, quem não pode, fazia busca e apreensão de criança com a polícia dali, aí o lugar não tinha carro. Aí eu vira e mexe, eu punha o policial todo no meu carro, vambora, vamos pegar a criança, porque era denúncia, né, disse que denúncia. Então foi muito louco aquela época, tem histórias incríveis, assim, que a gente talvez não tenha tempo para isso, mas que, cara, teve umas, assim, que são inesquecíveis, de eu encontrar crianças, depois que a gente tirou dessas buscas e apreensões, assim, trocou de pai, tirou do pai, colocou na mãe, umas bagunças todas, a criança reconhecia você no final do ano, na loja americana, eu com os meninos assim, ai, obrigado, que não sei o que, sabe, uma coisa muito, muito importante aquilo, eu achei um dos melhores trabalhos que eu já fiz. E aí, nisso, você vai amadurecendo, né? Então, a mesma coisa acontece quando eu estava grávida da Laura no IPUB. Tinha gente que eu não queria atender mais. Eu tinha tipo de paciente que era, assim, tão do outro lado, assim, que a gente chama, que era bem psicótico mesmo, que se ele me visse grávida, ele podia achar que era dele, que ia fazer uma fantasia na cabeça. Então, assim, ó, não quero isso aqui, vai até aqui. Aí, meu supervisor vai até aqui, então. Então, você bota o seu limite, sabe? Então, eram coisas bem, bem legais, assim. Então, nesse sentido, você vai aprendendo. E uma coisa que do consultório hoje, que acaba ficando fácil, não menosprezando a dor do outro, mas depois de ter vivido esse tipo de coisa, fica fácil de ver no consultório quando jogam alguma coisa para você. Sempre vai ter alguma, porque você está representando uma figura ali, né, que está espelhado. O cara que está sentado ali, ele olha para você com a ideia que ele tem na cabeça do universo dele. Ele coloca em você as suas coisas, a identificação que ele faz com você é do mundo dele. E aí, então, se ele tiver raiva, se ele tiver amor, se ele tiver o que ele tiver, ele vai jogar para mim. E eu entendo que aquilo ali não sou eu, porque ele não me conhece, ele só está vendo o que eu estou apresentando ali, né? Então isso é super legal, e faz uma barreira importante. Então não importa o que o cara fale, faça, vira de ponta cabeça, xinga, odeia, ame, não é para mim, é para a ideia dele. Então isso dá uma boa separação, sabe? Isso é um alívio, até, que eu não tenho que dar conta daquilo ali. Perfeito, perfeito. Não, muito esclarecedor e, assim, muito interessante a sua explicação sobre isso, porque realmente eu não enfim, nunca tinha tido esse insight e, enfim, e nunca ninguém tinha me explicado sobre isso. Eu gostei muito. Ô, Paula, agora entrando um pouco no ambiente do consultório, queria que você explicasse sobre essa questão da visão sistêmica, né? O que é a visão sistêmica na linha de trabalho de um psicólogo? Como é que é a sua visão sistêmica? Eu sei que eu posso estar sempre fazendo algumas perguntas assim muito básicas e tudo, mas são perguntas que eu tenho dúvida e que eu acho que meus ouvintes também podem esclarecer as minhas dúvidas e a de quem estiver ouvindo aqui que não for da área. Tem uma coisa que você falou aí agora que nada é básico, nada é bobagem, nada é repetido, tudo é importante, entendeu? Então esse negócio da terapia sistêmica e da linha sistêmica é uma confusão que dá mesmo há muito tempo, assim, até eu tenho uma paciente que ela se formou e ela, durante o percurso em psicologia, né, durante o percurso dela, ela teve que fazer uma entrevista sobre o que é sistêmico, entendeu? Então, assim, não é uma coisa simplesinha que está em todo lugar, porque realmente é complicado. A teoria vem da história da matemática, dos conjuntos, tal, e aplicado no hoje, é a forma que você se relaciona com tudo que está à sua volta. Por exemplo, você e sua esposa, você e o trabalho, você e sua filha, você e o chefe, você e o cara do mercado. Como você se relaciona ali com todo mundo é a forma que você se apresenta ao mundo. Lógico que cada um a gente faz de um jeito. Mas isso tudo que você faz, você vai acabar fazendo comigo num processo de terapia. E é isso que eu vou te dar de volta. Você fez isso, isso, isso. Então, é uma linha que eu tenho muito mais conforto, tá? Porque eu tenho a formação psicanalítica da clínica psicanalítica, mas eu falo demais, eu não me aguento, sabe? Então ela é muito importante para eu fazer as leituras, mas são para mim, para a pessoa eu não consigo dar esse tempo, entendeu? Então, assim, eu fico muito mais confortável com a sistêmica, e que é uma coisa muito legal, e eu começo com um negócio, não sei se você conhece o genograma, sabe o que é isso? Não. É como se fosse uma árvore genealógica, que você faz um desenho da família, só que é só um exercício para você falar das suas relações ali, através daquilo ali. Então é legal para eu visualizar como que funciona aquilo,
E aí a pessoa também tem uma liberdade de escolha de ficar contando aqui. Aí você começa a ver repetições. E é isso que eu dou de volta. Alcoolismo, doença, esquizofrenia, diabetes, o que tiver ali, profissões repetidas. Nossa, tem assim, aparece muita coisa interessante que a gente não espera, sabe? Como se fosse montando um quebra-cabeça das relações familiares, profissionais e sociais daquele paciente, e através dessa metodologia você vai também conseguindo visualizar melhor para ajudá-lo, né? Para ajudar o paciente. Aí vem um pouco o lado da psicanalista, que eu não gosto de falar ajudar, porque eu acho que eu não ajudo ninguém, entendeu? Eu estou ali para abrir um espaço para a pessoa se organizar. Como a gente estava falando antes, a gente é um ser verbal, de fala, então você só consegue se organizar através da fala. Então eu estou ali num espaço que ele é neutro, ele é acolhedor, ele é seguro, então você pode colocar tudo ali que você mesmo vai organizar na sua cabeça. Então, quem usa, assim, por que eu fico preconceituosa com a questão da ajuda? Porque quem ajuda é quem vai dar o conselho, quem vai falar, faz isso, faz aquilo. Eu não estou sendo paga para isso, eu estou sendo paga para devolver o que você me deu, e você organiza aquilo ali, sabe? Então, é muito mais nesse sentido. Agora, o genograma, ele dá a informação, tá? Que a pessoa não percebe, é muito legal para casal, porque você vai o casal lá e cada um vê da onde veio a família do outro. Porque você olha para o casal ali, para o seu par, e fala assim, cara, como é que você não pensa igual a mim, né? Principalmente na hora de criar filho, que absurdo que você não pensa igual a mim. Então você entende muita coisa quando você vê da onde o seu parceiro veio, né? E ele vai conseguir ver também de onde você vê questões financeiras, como que foi o dinheiro para uma família, como é que foi para outra, o que é dinheiro para um, o que é para o outro. Então, assim, aqueles embates ali todos, eles vão aparecer muito no genograma, que é legal. Mas ele é só um exercício para dar início para quem gosta. Tem gente que não começa um pouquinho, não quer falar daquilo, mas para quem gosta de ver essas histórias, é bem interessante. Então, aí você faz um pouco de parte da sistêmica, sabe? Que é essa forma. É você e os seus meios de relação, é como você se relaciona por aí. Não é difícil, é simples, assim. Não, é super bacana. Eu acho muito, muito interessante e acho que todo mundo deveria fazer, assim, mesmo individualmente, depois procurar um profissional para realmente conversar e tratar um pouco dessas angústias e entender um pouco da nossa vida, das nossas relações. Ô, Paulo, eu queria entender assim, ó. Então você faz atendimento de psicoterapia individual, também faz de terapia de família, de casal. Eu queria Uhum. o que você podia assim explicar de uma forma resumida? Eu sei que são assuntos complexos sobre a diferença do individual, do trabalho familiar e de casal, que, como eu te disse, eu já passei por essa experiência de terapia de casal, Uhum. que foi muito importante, muito valiosa, um grande aprendizado, um grande desafio também, mas que É. foi muito positivo assim no conjunto. Eu tive uma supervisora, né, muito querida, assim, e ela deu de presente para a filha dela, quando a filha ia casar, que eram, assim, 10 sessões de terapia de casal para o futuro casal, sabe? Olha que você Porque me é, de um belo presente, viu? Um é, presente que esse realmente porque, né, a pessoa quer viajar, não sei o que, fala, não, toma aí 10 sessões aí que vocês vão ficar você vê beleza, vai ajudar a muito. lenha que você vai entrar, né? Exato. A Não, tranqueira que você está casando, aí você já é. pelo menos já sabe quem Não, que é. isso, Paulão, porque na minha geração ainda isso aí estava muito mais formatado, crescer, casar, entendeu? Ter filho, ser feliz e não discute. E hoje em dia não, ainda tem assim, relações não monogâmicas, aí tem isso, aí tem aquilo, tem tanta coisa que você fala, ai gente, por onde eu começo, né? Então é difícil. Agora o básico volta no número 1, a relação com o outro. Você precisa do outro, todo mundo precisa do outro, de estar na relação, mas estar perto incomoda demais. Aí tem uma metáfora que eu acho linda, que ela é conhecida, né, que é de um filósofo, que ela fala dos porcos espinhos. Quando eles andam em grupo, na natureza mesmo, eles andam em grupo. Então, quando tá frio, eles se juntam. Só que eles são porcos espinhos, eles se espetam. Então, eles se afastam porque eles se espetaram, só que eles sentem frio e eles voltam. Então, esse movimento de vai e volta é o nosso movimento, né, nas relações. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Então, basicamente, é como você suporta o outro
dentro da sua necessidade. Então, qual a sua necessidade de suportar o outro? E a gente tem a necessidade, né? Uns mais, outros menos, né? Quem lê tem menos. Ô, Paulo, e aí você me puxou aqui uma coisa que eu acho que é a dificuldade também, é a convivência, né? A convivência é uma coisa, um desafio, né? A convivência, seja com quem você escolheu para conviver, né, de fato, e seja com quem você não teve essa opção de escolher, um chefe, um colega de trabalho, ou alguém um mala que você vai ter que conviver, ou seja, como vizinho, ou como alguma coisa. Eu acho que esse desafio da convivência tem muito a ver com o que você falou do porco-espinho aí. Afasta, volta, Não, isso é uma arte, Paulo, isso não é para os fracos, não, entendeu? Isso aí Então, por isso, quando você escolhe quem está à sua volta, e quando você pode escolher, é um luxo, né? É um artigo de luxo você poder fazer isso. Às vezes, um chefe você não tem como, aí você tem que aguentar algumas coisas ali, mas sempre, se você entrar com esse pensamento de que o cara está derrubando, jogando, vomitando em você, não é para você, é um problema dele, já alivia metade do caminho, porque o cara tá derrubando em você muita coisa. Agora, aí a gente já pode dar um pulinho para um lugar estranho, tá? Quem mantém relações esquisitas de pessoas assim, é um chefe que é abusivo, é um parceiro abusivo, ou alguém, amigos que ficam tirando proveito, esse tipo de coisa, tem um comprometimento seu ali de estar sempre rodando no mesmo lugar de uma relação ruim. Que aí a gente volta no lugar, que eu acho isso lindo, tá? Lá atrás, não tem como fugir. A nossa primeira relação, não importa se é pai, mãe, papagaio ou periquito, o nosso primeiro entorno, que normalmente são os pais, né, ou quem criou ali, que a gente chama na psicanálise de mãe, mas simplesmente é quem cuidou, não importa, não é a mãe biológica, é quem cuidou ali, essa relação é a que marca, e aí, ela sendo boa ou ruim, a gente repete a vida inteira. Então, quando você entra num processo de psicoterapia e começa a entender o que é que você repete ao longo da vida, você começa a selecionar, acender o sinal vermelho e falar, cara, eu não quero isso aqui para mim. Isso eu jogo fora. E óbvio que não é fácil, tá? Você vai repetir a sua vida inteira, mas você pode selecionar e ficar uma qualidade muito melhor. E principalmente na hora de passar para os filhos, porque a gente repete a merda, né? É desse jeito. Então, na hora de passar para os filhos, você pode dar uma selecionada nisso aí, falar assim, não, eu recebi isso, eu posso melhorar aqui. Né? Então, é nesse sentido que é importante a gente olhar. Eu até sempre brinco com a minha filha, com a Clarinha, falo, Clarinha, papai, as virtudes eu quero passar para você, agora os meus defeitos eu não vou ficar, eu vou tentar o máximo, entendeu? E reconhecer os erros, né, mesmo como adulto, e reiniciar, né, ó, errei, vou começar de novo, enfim, acho que... Esse que é o bonito, é você reconhecer, né, e saber que tem uma falha ali, eu posso falhar. E aí vamos para frente, isso é bonito. Porque a gente erra, né? Ninguém... Ô, Paula, e a questão da convivência também tem o lado a pessoa também que não exercita a convivência mesmo com o porco-espinho, o vizinho ou coisa, é um exercício também da gente também, assim, algumas situações a gente tem que saber lidar com essa convivência também, mesmo que em algum momento incômoda, mas levar de uma forma mais leve também, não é isso? É um treinamento básico do dia a dia, né? Vou acordar hoje, o que eu vou fazer hoje, né? Como vai ser meu dia? Vai ser bom ou vai ser ruim? Então, a gente pode escolher também o que faz. Mas quando você fala isso, assim, a gente pode... Você quer dizer o quê, assim, em algum momento que a gente pode escolher? Porque um chefe a gente não escolhe, né? Pode escolher o emprego. Não, é o que eu penso, assim, nesse sentido, assim, a pessoa que acaba se isolando muito, entendeu? A pessoa, então eu não quero conviver com A, B, C e D. Quando você vê, o cara não tá convivendo com ninguém, se isola, é o que eu falo o cara que entra numa caverna, fica tão isolado que, enfim, que eu tenho visto isso, de pessoas se isolarem muito, e aí numa convivência mínima é difícil, porque a pessoa tá sempre, sempre arredia, tudo, que aí eu acho que distancia muito da realidade social, que tem que ter um mínimo de sei lá, você fala. ou de vontade também de querer melhorar um pouquinho para enfim, aí claro que já entra numa situação até mais delicada, que a pessoa pode estar num processo depressivo ou numa coisa que vai se isolando tanto que, enfim, é mais ou menos nessa linha, assim, a falta de convivência acaba isolando muito alguma pessoa, né, até...
Pode, mas assim, tem várias leituras para isso. Pode ser um cara que está se bastando com ele mesmo ali nesse momento dele sabático, de não quero mais me relacionar, vou ficar aqui com as minhas coisas, com meus livros, meus filmes, o que for. Pode ser um cara que está de saco cheio do mundo, entendeu? Para me relacionar com esse tipo de gente, tá num universo onde ele não tem mais prazer ali, aí eu prefiro ficar sozinho. Pode ser pessoas que tem acontecido muito assim, que eu tô vendo que os seres humanos estão tão difíceis que é melhor ficar com os cachorros, né? Ou pode ser pode ser um processo de adoecimento também, mas pode ser uma escolha pessoal do cara, não necessariamente uma doença, uma escolha que ele tá afim de, vocês não, eu tô afim de dar um tempo. E quem somos nós para falar que é o contrário, né? Eu acho perfeito. assim, eu acho que é importante a gente ter amigos, a gente socializar, a gente trocar informação, até que eu não gosto muito de ficar muito isolada, mas se deixar, assim, eu fico bem também, sabe? Não tem esse negócio de vamos sair, vamos para lá, vamos beber, vamos não sei o quê. Eu tô bem passando isso aí em vários momentos, então tem que valer a pena para sair. E eu acho também uma tendência da idade, conforme você vai ficando mais velho, você acaba ficando mais seletivo, assim, eu vou gastar meu tempo com isso? Não. Aí eu prefiro o livro, entendeu? Então... Ô, Paula, e a questão, assim, quando que uma família ou um casal, em qual circunstância, não sei, para chegar a realmente decidir e fazer uma terapia, tem alguma orientação que você pode colocar, assim, da pessoa identificar, falar, pô, eu acho que esse é um momento bacana de eu iniciar um processo de uma terapia familiar, ou de casal, ou individual. Enfim, tem alguma... Tá, vamos assim, vamos primeiro na familiar. Aqui que a gente fala que é uma família saudável, é quando cada membro dessa família tem uma questão, de vez em quando, o problema roda. Então, hoje eu tenho uma questão, amanhã é meu marido, amanhã é meu filho. Então, isso aí todo mundo tem problema. Isso é uma questão normal do nosso dia a dia. Não dá para você achar que vai passar a vida rindo e sendo feliz, porque isso é cara de remédio para emagrecer, que cobra uma conta horrorosa depois. Então, assim, sempre tem uma questão. Então, se essa questão roda na família, maravilhoso, família saudável. Quando a gente tem um que a gente chama de paciente identificado, que é um cara que é o doente, que ele tem uma esquizofrenia, ele tem uma doença mental, ele tem um problema, ele é raivoso, tem um transtorno que é engraçado, que é transtorno explosivo intermitente, é o TEI, né? Então, assim, que é um cara que explode, que se dá uns pitis, assim, do nada, então é um campo minado o tempo inteiro, e é uma doença, isso. Então, quando tem uma pessoa só, que é sempre o tenso, que gera tensão no ambiente, ou que é o marcador da doença, e que muitas vezes aparece na criança, que é uma ponta fraca, é mais sensível, então ela se apresenta como a doente da família, é muito bonito isso, tá? É o paciente identificado. Então a família roda em torno daquilo ali, o problema da nossa família é essa pessoa. Então é fácil, né? Então quando vem isso aí para a terapia de família, o trabalho é fazer todo mundo observar que a doença não está ali só, está sendo colocada ali. E os outros? Cadê a sua contribuição para aquilo? Então a hora de chegar nesse lugar, normalmente na família, vem pelo paciente identificado. É uma pessoa que tem como chama aquela doença que eu sempre esqueço o nome? Fibromialgia, que são dores que você não explica de onde vem, o tratamento é com antidepressivo, então tem dores, e as dores são reais, são horrorosas no corpo, a pessoa não consegue produzir, não consegue fazer nada, mas não tem uma explicação médica concreta para aquilo. Mas Tanto uma é que o dor tratamento... muscular? O que é uma Dor física no corpo, dor no corpo, então assim, é uma doença, assim, dor nas costas, é uma doença horrível. E que você não sabe. Então, esse tipo de paciente que é o identificado, ele chama a família toda para terapia de família. E aí, Paulo, tem famílias e famílias, né? Então, tem a família que tem uma questãozinha aqui, outra ali, que isso aí ela se resolve sozinha ou busca ajuda, que é legal. Agora, tem famílias que, assim, são muito complexas, que são muito complicadas e as doenças são muito difíceis. O alcoolismo é um chamador também, sabe? Que é um lugar diferente, é um lugar difícil. Isso é para a família. Para o casal, se você olha, nunca vão os dois assim, vamos fazer terapia de casal? Não, um tá chamando o outro, assim, vamos agora, dá uma dessa, assim, não tô aguentando mais, vamos lá. Então sempre tem um que é o chamador aí da história, que vem. E que é legal, e assim, normalmente esse que vem, ele quer que você aponte os defeitos do outro, né? Mas todo mundo tem, assim, sua participação. Eu falo que casal é 50% de cada um, não tem essa, né? E que uma coisa legal também de casal é que você não tem, a relação é um terceiro. No casal, tem um autor maravilhoso que fala isso, que 1 mais 1 dão 3. É uma pessoa inteira com outra pessoa inteira que formam uma outra relação, que é o casal.
Então, você manter a sua individualidade é super importante num casamento. Né? Então, isso é legal. Então, o casal é sempre um querendo, assim, ó, fala para ele tal coisa, isso é divertido. E o individual, Paulão, é aquela, assim, tirando quem trabalha na área, eu, por exemplo, eu acho que eu tenho que fazer direto, porque é um trabalho que me exige, isso aí eu tenho que estar respirando, né, toda hora. Então, é um lugar que eu faço direto. Agora, quem não trabalha na área, eu não acho que você tem que fazer terapia a vida inteira, direto, assim, a menos que você tenha desejo, tá? Mas você vai por uma questão. Aí você passa aquela questão. Tá bem? Sai. Voltou outra, mudou a vida, outros problemas. Volta. E assim vai indo, assim, conforme a sua necessidade. Então, isso que eu acho bacana, assim, eu tenho uma série de pacientes que vão e voltam, que é um confirmador do meu trabalho, né? Sim. Se voltou é porque está precisando, então é bacana isso, eu acho legal. Você ficar obrigado a fazer direto, uma coisa, sabe, contratos, assim, eu acho um pouco cansativo, aquilo não tem necessidade. Que são processos cíclicos, né? São momentos, fases da vida, mas sem identificar, né? Não, tem outra, Paulo, desculpa te interromper, mas assim, tem algum momento, você não está preparado para aquilo ali. Então não é agora, não sou eu que vou falar que é agora, entendeu? Vai, segue o rumo, quando você sentir que tem alguma coisa incomodando, eu faço uma metáfora assim, que você está sentado na cadeira, tem alguma coisa que está doendo, né? Aí você vai se mexendo. A hora que machucar, você levanta e vai buscar, entendeu? Enquanto não está machucando, você está ali se ajeitando, né? Você vai rodando o prato. Perfeito. Ô, Paula, e tem, assim, eu tô começando a caminhar para o final, mas ainda tem algumas perguntinhas que tem muitos assuntos, eu tô adorando, viu? Tô tirando aqui uma bela de uma aula aqui, porque, assim, é um assunto que eu gosto muito, eu acho muito importante, sobretudo, compartilhar esse assunto. Eu ouvir, aprender e compartilhar com tanta gente que precisa ouvir sobre isso, né? Que todo mundo tem seu calo, né? Que quando pisado dá uma estourada, enfim, a gente tem que andar para frente, né? Evoluir. O trabalho da psicóloga, da terapia é muito importante nesse desenvolver. Eu quero saber, que eu sei que também é uma especialidade sua, sobre transtornos alimentares, que é uma coisa também muito delicada, envolve tanto anorexia, bulimia e também o consumo excessivo de alimentos, enfim. Explica para mim o que são os transtornos alimentares e como é que é a assistência, né, ou o apoio que você dá com esse trabalho. O transtorno alimentar, Paulo, foi uma especialização. A gente nunca cai num lugar sem ter nada a ver, né? Não tem essa, assim. É uma coisa que aí de volta a Flávia vai ficar puta comigo. Mas em casa, assim, vem também um pouco de casa, né? Minha mãe é super magra, sempre foi super magra. Eu tenho uma estrutura, eu posso nem ser magra, mas eu tenho uma estrutura mais longa, assim. Se eu quiser ser uma obesa mórbida, eu não consigo. Você tem que ter uma carga genética, eu não tenho. E a Flávia sempre foi normal, mas perto da gente, ela era mais gorda. E aí, a gente criança, eu falava pra Flávia, gorda baleia, saco de areia, olha que absurdo, né? E ela só se livra de tudo isso quando ela vai morar fora. E aí ela estagna um peso normal ali, que é bom para ela, e assim ela fica. Então você entende da onde que é o local? Então quando eu vi essa especialização, eu falei, que interessante, o que será isso aí, né? Mas o transtorno alimentar, ele é uma disfunção na sua relação com o que você põe para dentro, tá? Com a comida normalmente. Então, tem vários transtornos, tem assim, a bulimia, a anorexia, que são os mais conhecidos. A anorexia é o transtorno que mais mata, porque quando a pessoa é anorexica, assim, até tem uma categoria diferente. Para ser anoréxica, você tem que ter uma outra categoria que a gente fala, tá? Você não tá, nós somos, pela psicanálise, nós somos neuróticos, tá bom? Então, a gente tá tudo bem. Os psicóticos estão em outro lugar. Então, a anorexia, ela tem um outro lugar ali, que é esquisito, uma anorexia de verdade. Não é os grupinhos de anorexia que tem no Instagram, que eu vou tentar ficar magra, tal, não sei o quê. Não é isso. É uma doença, quando ela é de verdade, ela é muito, muito agressiva, muito. A relação com a comida ali é de outra ordem. Então, na anorexia, você faz um bloqueio com o seu corpo e nada vai entrar. Você escolhe o que entra, porque ela está relacionada à invasão. Está relacionada com um cuidador invasivo, com alguém que escolheu tudo para você, que fez tudo para você, não no sentido do cuidado, mas no sentido de não respeito. Então, quando ela fala, não, aqui só entra o que eu escolho, é uma forma dela delimitar um espaço.
Então é uma doença, assim, pelo lado da psiquiatria, é uma doença muito bonita. Ela tem um recado para dar, sabe? Mas é uma doença que chega a ser feia, e ela é disfarçada ao longo socialmente, né? Porque você tá magro na nossa sociedade é prêmio. Nossa, como você é controlada, como você consegue, que maravilhoso. E você ser gordo, você assim, nossa, o cara não consegue nem saber o que come. Então, o gordo é muito mal visto e o magro é ressaltado, né? Nossa, parabéns. Então, ela entra disfarçada aí, por isso que ela é sinistra. E ela tá enraizada. Né? Então, esse é um outro lugar. E a anoréxica, qualquer transtorno alimentar a gente não trata sozinho. Tá? É muita pretensão você achar que dá conta. Você precisa do nutricionista, do clínico, do psiquiatra, da família, é uma galera junto. Tá? Então é um processo que é complicado. Agora, a bulimia, que é um outro transtorno também, ela tem muito a ver com a compulsão. Então a gente às vezes fica meio confuso ali esse limiar, onde há uma doença, onde há a compulsão colocada na comida. Tanto é que tem na bariátrica, vários pacientes de bariátrico que estavam na comida, eles passam para o álcool, eles migram. Então é a compulsão, né? Então assim, é uma coisa que está no seu corpo ali e você trocou o lugar só. Então, só quando o cara... a anorexia é que a pessoa não ingere nada, isso? Que ela fica nada, sem ingerir, nada. não come, não bebe. E a bulimia é o que ingere em excesso e põe para fora, põe pra vomita, fora. toma laxante, todo jeito de... Tem uns casos de bulimia que a pessoa já nem faz força mais para vomitar, de tão cômodo que está, de tão acostumado, então ela vai e vomita, é facinho para ela. Quem descobre bem rápido quem é bulímico é dentista, porque o suco gástrico do estômago destrói o dente. A gente não está vendo, mas o dentista está vendo, então que é outro cara super importante no tratamento. Então, esse. Agora também tem uma vertente da anorexia que pode ter alguns episódios bulímicos no meio do caminho, que é o que salva ela, porque na hora que ela joga para dentro antes de vomitar, o corpo assimilou algum nutriente. Então aquilo alonga a vida dela. A gente está falando isso do anoréxico grave, tá? Mas o anoréxico é aquele que não come nada. Zero. Ele faz muita comida para o outro, normalmente ele está ali cozinhando para o outro, mas se você olhar, não come. Né? Ou bebe também, que tem a drunkorexia, você troca a comida pela bebida. Então o cara sabe que tem uma festa à noite, ele já para de comer durante o dia, porque ele vai ingerir caloria. O objetivo é contar a caloria. Então se ele quer beber, ele não come. Ele troca uma coisa pela outra. Tem várias doenças. Doença que não falta, gente. Muito bom. E isso tudo, quando fala transtornos alimentares, tem a ver com a ingestão de alimentos e também a não ingestão, né? Assim, e pode ser álcool também. A relação com a comida. Uhum. Tá. É a relação. Com a comida. Tá ali, onde pisa errado é ali. Aquela representação da comida. Então, assim, tem muita coisa. Tem a ortorexia, que é aquele cara, tá muito disfarçado naqueles caras que, eu como saudável, não sei o quê, que aí o cara começa a ficar tão restrito, que ele sai na festinha, leva o lanche dele, vai pra faculdade, leva os... É tudo seletivo e alimentos escolhidos não necessariamente são os melhores, tá? Mas ele só come aquele tipo de coisa. Para os outros, assim, como ele come saudável, não sei o quê, e não é uma doença. E tem muito nutricionista nutricionista, dançarino, bailarino, assim, ator, tudo que está com o corpo exposto ali também, que lida com isso, gosta da doença. Então, e para você achar, como eu estou lembrando agora, você achar um nutricionista que quer trabalhar com transtorno é difícil, porque o cara não entende. O nutricionista ele quer passar uma dieta, quer que você engorde. O anoréxico não vai engordar, entendeu? Ele vai comer o mínimo que ele pode para viver e para não encher o saco dele. Então, para você entender essa relação ali, trabalhar junto, não é para qualquer um, não. Por isso que é difícil de você encontrar. É quem gosta mesmo do babado, sabe? Que tá ali, que estudou, que pode trabalhar com isso. Então, é interessante. Tem muita coisa. E psicologicamente, como é que é o seu apoio e como é que é a orientação, enfim, como é que o psicólogo atua específico nos transtornos alimentares? Claro que você falou que é um time, né, de especialidades, e como é que o psicólogo, a psicóloga entra nessa... Como é que é o papel? Por exemplo, eu tenho umas colegas, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, a Luciana, que ela é super, se quiser até depois dou o telefone dela para você entrevistar ela, porque a Lu é também de transtorno alimentar, ela é ex-bariátrica, né, ela era gorda,
E o jeito dela lidar com isso é diferente. Ela tem canal no Instagram, ela faz umas jornadas, ela dá orientação, ela faz grupo, ela tem WhatsApp. Então, é uma forma de lidar com isso do jeito dela. No consultório, no meu consultório, eu recebo muita gente achando que eu vou dar dieta, entendeu? Então vamos lá, você não come isso, não come... Não, assim, a gente trata isso de uma outra coisa, porque o que é isso aí? É uma doença instalada. Ela foi instalada porque são sintomas que aparecem e eles saem dessa forma. Vou dar um exemplo para você. Quando você come, por que o gordo incomoda? Você vê um gordo na rua comendo. Assim, pô, tá comendo, não sei o quê. Aquele gordo incomoda você porque ele tá mostrando um certo descontrole que remete a você. Agora, a pessoa que estoura o cartão de crédito, você não sabe. Você olha para essa pessoa, você não vê que o cartão está estourado. O cara que faz sexo compulsivo, você também não sabe. Você não está vendo, porque ele faz um horário que você não consegue ver. Então, isso é toda uma ansiedade que é colocada para fora de formas distintas. A do gordo aparece porque é através da comida e ele engorda. Sim, então, quando ele mostra aquilo ali, mostra para a gente que nós também temos, só que a nossa não está aparecendo. Por isso o incômodo com o gordo, entendeu? Então, esse é um trabalho diferente. Aí, quando ele chega no consultório, eu explico isso, que eu não faço mágica, não vou dar dieta, e o meu objetivo não é que você emagreça, é que você fique bem do jeito que você quer. Você quer emagrecer, eu te apoio, mas não sou eu que vou trabalhar nisso com você. Então, o que eu faço ali? Eu recebo a angústia. São as questões, é o mesmo processo da psicoterapia, tá? Lá atrás, obviamente, a gente passa pela comida, tá? O prazer de comer, ou o não prazer de comer, o que representa, né? O que você pode trocar de melhor ou de pior. A alimentação com paladar infantil, por exemplo, tem muita gente com biscoitinho, não sei o que. Oi, que idade você tem? Não evoluiu o paladar, né? Não evoluiu, não quer crescer, sabe? Então, tem algumas coisas que isso pode ser pontuado, sim, mas é um trabalho diferente. Por isso que também, como eu tenho muita coisa no Instagram de transtorno alimentar, muita gente vem achando que é rápido e é assim. Eu falei, eu sinto te decepcionar, mas eu nem vou te pegar, entendeu? Porque o trabalho não é esse. É difícil do outro entender, né? Mas não tem mágica, Paulão. Não tem mágica, tudo é um trabalho duro, suado, e você tem que estar com muita força de vontade, sabe? Quando eu estava também no IPUB, no Instituto de Psiquiatria, eu recebi um caso de anorexia que é raríssimo aparecer, porque elas não vêm pra gente, elas só vêm quando a família fala assim, não sei mais o que fazer, ou quando vai internar alguma coisa, uma anorexia de verdade, sabe? E eu não identifiquei na época, porque veio numa família, eu não tinha essa experiência. E aí eu sei que ela tomava, o alimento dela, o dia inteiro, era um copo de leite. Só que ela colocava 2 dedos de leite e o resto ela enchia com água, para fingir que era leite para os outros. Então ela passava o dia inteiro tomando aquele copinho, só. Nada, mais nada. Ela era seca, esquálida, com super questão ali familiar, com a mãe dela, aquela coisa toda que é um clássico da anorexia, né? E eu não pesquei aquilo na época, mas é assim, só com o tempo que a gente vê. Então isso era uma coisa que ficou marcado para mim. E elas não ficam no tratamento. Nossa. Elas não querem tratar, elas querem se proteger. E elas querem aparecer sempre magras, né? Assim, sempre a vitrine pode ser bonita, mas o conteúdo não tá saudável, né? Aí, quando a gente fala da anoréxica de verdade, o objetivo dela é a magreza total, elas têm pavor da gordura, pavor é uma coisa horrorosa, e tem pavor de formas no corpo. Então, peito, bunda, nada disso serve para elas, qualquer coisa que remeta ao feminino. Então, elas têm das consequências da anorexia, é aquela amenorreia, você para de menstruar. Então, assim, ficar grávida é um abuso, sabe? São coisas que não estão no mundo delas, elas são crianças que não querem virar mulheres. É muito louco isso. Ô, Paula, mas isso tem a ver também quer dizer, com a própria imagem que a pessoa enxerga dela, né? Não tem, aí tem essa questão, né? Essa é uma outra doença, que é a distorção de imagem que está sempre junto na anorexia. Ela está olhando aquilo ali, está se achando um boi enorme e tá uma coisa feia, né? Tá uma coisa horrorosa. Mas o quanto também a nossa sociedade não promove isso, né? O tempo inteiro. Magreza e não sei o quê, e essas meninas também de Instagram fazendo jejum, cara, eu odeio jejum intermitente, os nutricionistas vão me matar, assim, mas assim, hoje é uma coisa horrorosa, porque é a mesma coisa que droga para adolescente, você não sabe o que vai startar. Hoje, se eu fizer um jejum intermitente, não vai dar nada, porque eu não tenho essas questões, não tenho a carga para ter isso. Então, eu vou ter um jejum intermitente, vou emagrecer, eu não vou, isso não importa. Agora, se você é novo, se você é adolescente, e se você tem uma predisposição para alguma dessas doenças, ela vai aparecer. Por isso que eu detesto isso, sabe? Eles ficam falando como se fosse... Eles dão uma receita para tudo, remédio para tudo. Falam, o que é fácil e o que é grátis não tem retorno.
ou o retorno é ruim, né? Sim, sim. E o que você falou, né? A influência hoje ainda das telas, né? Dos filtros, né? Dos ângulos das câmeras, tudo. Quer dizer, as meninas e os meninos também, enfim, acabam distorcendo a própria imagem do que acha que é possível ser. Porque muita coisa que você vê, você fala, não, isso é irreal, assim, né? Tá na Muitas cara, vezes né? a gente até tira uma selfie aqui no celular, que tem a máscara de não sei o quê. Falei, nossa, cara, eu não sabia que minha pele era assim, mas porque não é, entendeu? É o Não é, que celular, é não é mentira. mesmo, é mentira, É. entendeu? Assim, mas assim, é muito, é uma É tentação muito perverso, grande, é Paulão. E é perverso, perverso, é, né? E é isso que você está falando é super pertinente, porque assim, quando você está na adolescência, que é não importa se você é linda ou não é linda, não importa nenhuma característica que você tenha, você está desconfortável ali. Porque é uma fase que você está se adaptando, está entendendo, está mudando. Então, existe um desconforto com a sua mudança naquela adolescência. E aí é muito fácil você achar que você está fora do padrão. Todos acham. é, Aí quando é, você encontra aquela filha da puta ali, que tá toda magra, é, entendeu? Com é. filtro na cara. Hoje Não, eu vi uma maravilhosa no Instagram, a mulher fazendo peso de perna com 80 quilos, só que ela só estava filmando metade. A outra metade ah, não tinha peso, só tinha 80 de um lado. Assim, era 40 de um lado, o outro não tinha nada. mas Sabe? era enfim, é um negócio complicado, né? Porque, enfim, se a pessoa não tiver um norte ali, uma família para dar um apoio, para apresentar referências e, enfim, puxar para a vida real, a pessoa. É até curioso falar isso, que, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma foto antiga, assim, de pessoal de escola e tal. Aí, de repente, você olha e fala, pô, mas aquele cara. Eu falo, meu, puta nego feio. Só que na época as meninas achavam que Ele era era bonita. lindo. A É, outra menina que a gente achava feia, na verdade, era bonita. Assim, é. bonita, assim, a beleza natural, vamos dizer assim, né? A beleza a beleza natural, a essência de uma pessoa bonita, não uma pessoa só aparentemente bonita, né? Como está pautado no contexto, né, Paulo? Não É, importa, é o contexto que marca. Então, é o é, social. é. Ô, Paula, vou caminhando Hum, aqui para o final, mas uhum. eu sempre tenho uma Vai, vai. pergunta, que é para saber, assim, dessa experiência da Hum. pandemia, né, do isolamento, que agora, ó, nesse mês de março de 2022, estamos completando 2 anos, né, que iniciou aquele processo mais grave, né, do isolamento social e tudo. Eu queria saber como é que foi um pouco, que você podia compartilhar um pouco da sua experiência pessoal desse momento importante aí da humanidade e trágico também, e profissionalmente, assim, como é que você podia dizer, assim, de como isso refletiu também no seu trabalho, nas pessoas que, enfim, te procuraram, assim, como é que foi, o que você podia contar um pouco dessa fase? Bom, foi uma coisa muito louca, né, que a gente passou, que é da história que a gente presenciou, mas assim, teve gente que se matou, e teve gente que abriu startup e ganhou dinheiro, a gente teve de tudo nessa pandemia, né? Agora, na minha passagem pela pandemia, assim, super, eu sempre, com todo respeito às mortes, não sei o quê, mas para mim foi muito maravilhoso, porque os meninos não saíam, né? Então eu sabia que eles estavam em casa, eu podia dormir com o telefone desligado, não tinha essa preocupação, isso foi uma coisa maravilhosa. Namorada de um mudou para cá, porque a mãe pegou Covid, não sei o quê, aí já ficou aqui, então era uma galera aqui em casa, todo mundo embaixo ali que eu estava olhando, conseguia olhar todo mundo, e foi assim, quebra-cabeça, eu lembro assim, eu não, eles meninos assistiam Big Brother, eu fazendo quebra-cabeça de 3.000 peças, as coisas andaram, o escritório do meu marido foi super importante, ali, esse negócio de pandemia, eles aumentaram pra caramba, então financeiramente, profissionalmente e emocionalmente, a gente passou muito bem aqui, com os cachorros, com tudo, teve umas curiosidades assim que falei, vamos limpar banheiro, assim, aí eu falei assim, como é que elas limpam banheiro, né? Cadê o negocinho de limpar banheiro? Aí compra aqueles negocinhos de limpar banheiro. Então, assim, é aquilo que eu falei, Uhum. tirando, eu sou da parte que foi muito bom para mim. E até profissionalmente, porque a galera começou a pipocar, né? E aí fica desesperado. E atendimento online era uma coisa que eu fazia menos, mas eu fazia. Então, não foi nenhuma, eu atendo uma menina que está na França, um pessoal dos Estados Unidos, então eu sempre tive
essa questão de atender online, muito mais com paciente que eu já conhecia e que foi, tá? Pacientes novos, não era muito, eu achava meio, eu tinha um preconceitozinho, só que agora eu já vi que temos de tudo e a gente faz com o que dá, então se tem um proveito nisso, foi bom. Então eu acho que a pandemia aqui para todo mundo foi produtiva, a gente como família foi legal, sabe? Foi bacana. Quebra-cabeça. Importante saber se eu ouvi o seu registro, que eu pergunto para várias pessoas que participam aqui do podcast como é que foi essa... E para assim, a gente fechando, mais uma vez, eu queria que você divulgasse as suas redes sociais, seu site, para as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais o seu trabalho, conhecer, até poder conversar com você. Como é que a gente te acha? Eu sei como é que te acha, mas divulga aqui. Tá, o site é www.paulapenteado.com.br, que tá lá a página do site, e eu tenho um Instagram que é @paulapsipenteado, tudo junto. Perfeito. Então, são os lugares que aí tem telefone lá, tem tudo, tem aquelas coisinhas todas lá de Instagram, que não é muito minha praia mexer, mas agora tem uma menina fazendo para mim. Então, até deixar registrado a você e aos ouvintes que todos os contatos da Paula Penteado estarão na descrição deste episódio do podcast Outra Visão. Paula, gostaria de finalizar primeiro agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança, pela atenção e por dedicar um tempo para conversar comigo. Eu sei que você é muito demandada, daqui a pouco já vai atender um outro paciente, enfim. Mas muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco da sua história, dos seus conhecimentos aqui comigo e com os ouvintes do podcast Outra Visão. Muito obrigado também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, a toda a família Antonelli Penteado, a família do Marcelo, que agora eu não sei o nome. Ribeiro Lima. Ribeiro Lima, família Ribeiro Lima, um abraço a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, o Luca, o Gabriel, a Laura, que vão ouvir até o final este episódio, ao Mário, a Bia, né, a Cris, a Flávia, a todo mundo lá nos Estados Unidos. E Paula, para a gente fechar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui. Tá bom. Bom, eu quero agradecer também o convite, muito obrigada. Você é família, né, Paulão? Desde pequeno lá em casa. Tem viagenzinha junto, já tem bastante coisa, né? Então foi muito legal estar aqui, foi bem gostoso. E recado final que é dificinho, né? Eu acho que assim, veio uma coisa agora que eu acho que é importante assim pra gente. Não, que tem até a ver com a estética, com os transtornos alimentares e tal, e do mundo de hoje. Não dá para ser e para corresponder à demanda do outro, tem que ser o que está bom para você. Então, assim, dentro do que você escolhe, dentro do que está bom para você, é meio básico isso, mas acho que é essencial. É um passo para trás e você escolhe o que você vai fazer e até onde você vai. Então, esse, assim, é o basicão. Para de responder à demanda do outro, porque é infinita. Não vai dar certo. Então, volta para você e vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Então, tá, Paula, um beijão para você e para toda a família. Tchau! Beijão, Paulão, brigadão.